Muito bem. João capítulo 15, a partir do verso de número 12. Se trata das últimas instruções aos discípulos para a vida deles depois da partida de Jesus. Isso é muito importante para todos nós. João 15, 12 começa assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós sois, ou ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus queridos irmãos, sempre quando a gente vai embora de algum lugar e a gente deixa queridos para trás, há muito o que dizer, há muito o que falar. O Senhor Jesus Cristo tinha muita coisa para dizer aos seus discípulos. E depois da ceia, depois do ato do lava-pés, depois daquele ato simbólico de administração dos sacramentos, o que nós encontramos, então, é esta fala de Jesus com os seus discípulos, lhes dando esses recados finais, e ele próprio admite que o que ele tinha para dizer, os seus discípulos não podiam suportar naquele momento. Era demais, era muita coisa para dizer, mas ele estava delegando ao Espírito Santo a tarefa de prosseguir na sua fala com os discípulos. E naturalmente, ele apresenta de uma maneira muito formal até, de uma maneira muito precisa, aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Ele mostra em alguns versículos do capítulo 14, do capítulo 15 e do capítulo 16, as atribuições que o Espírito Santo vai ter no lugar dele. E se vocês abrirem a sua Bíblia lá no capítulo 14, vão encontrar nos versos 16 e 17, esta fala aqui: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. E no versículo 26 desse mesmo capítulo, nós encontramos outra fala a respeito do Espírito Santo, que diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Portanto, ele está falando de um Espírito que não habita em qualquer pessoa, mas habita unicamente na pessoa remida, habita unicamente na pessoa perdoada e justificada diante de Deus, mediante a fé que há em Jesus Cristo. E depois ele diz que o Espírito Santo será o mestre, será o ensinador, será aquele
que trará a recordação do ensino de Jesus. Um dos ministérios do Espírito Santo, então, é manter acesa, não apenas a nossa convicção, mas o entendimento das Escrituras, para que um discípulo possa continuar servindo o Senhor até o fim da sua vida. Não se trata de um conhecimento intelectual, se trata de uma compreensão espiritual das Escrituras. Além de nós interpretarmos a Escritura utilizando a etimologia da palavra, os conhecimentos exegéticos, os conhecimentos hermenêuticos, trata-se do Espírito Santo aplicar esta palavra e fazer-nos crescer dentro dessa palavra. Mas o texto também nos ajuda no capítulo 15, nos versos 26 e 27, quando o Senhor Jesus fala do Espírito Santo, dizendo: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito vai ser aquele que reflete Jesus. Toda pessoa cheia do Espírito Santo fala de Jesus, não fala do Espírito, fala de Jesus, porque o Espírito empurra a pessoa para testemunhar Jesus. Então, quando você vê uma pessoa que fala muito do Senhor Jesus Cristo, pode saber que ela está cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mesmo foca todo o seu esforço, toda a sua atenção na pessoa do Filho. E o capítulo 16, dos versículos 7 a 15, diz assim: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E é agora que ele fala: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Eu quis fazer este preâmbulo para mostrar que nenhum crente em Jesus Cristo é crente em Jesus Cristo por sua própria força, pelo seu próprio esforço, pela sua própria religiosidade. Nenhum crente em Jesus Cristo persiste, persevera na fé por conta da sua fidelidade particular. Nós sabemos que nós temos uma dificuldade muito grande em nos mantermos espirituais. Faz parte do nosso culto a Deus o admitir nossas limitações. Faz parte do nosso culto a Deus dizer a Ele quão necessitados da graça nós somos. Faz parte. Porque a nossa suficiência não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E é com base nesta fala, nestas reflexões que nós estamos fazendo, que nós devemos compreender o mandamento que o Senhor Jesus Cristo deu. Qual foi o mandamento? O mandamento foi que vos ameis uns aos outros. É muito interessante nós lembrarmos, queridos irmãos,
que quando Jesus Cristo estava ministrando às pessoas, ele teve vários diálogos, e nesses diálogos, ele foi arguído a respeito de quais seriam os principais mandamentos da lei mosaica e da tradição judaica, num total de 613 mandamentos. Quais seriam os principais? E em Marcos, no capítulo 12, versos 28 a 31, está escrito assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E Jesus concluiu: e o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. De um lado, e nós estamos aprendendo isso na escola dominical, de um lado, amor incondicional e privilegiado ao Senhor Deus. Ele vem antes de tudo e de todas as coisas. Ele é o principal, ele é o centro, ele é o foco da nossa fé, ele é o foco especialmente do nosso amor, da nossa entrega, da nossa dedicação. O apóstolo Paulo, quando falava disso, dizia: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. A ideia é que eu devo me apresentar a Deus em primeiro lugar, antes de observar as circunstâncias. Mas o segundo, semelhante a este, é amar o outro como a mim mesmo. Estranhamente, o Senhor Jesus Cristo disse aqui neste verso 12 o seguinte: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mudou, aumentou, ampliou. Porque não se trata de amar o outro como a si mesmo. Eu sei que a lei de Deus no tocante a amar a mim e ao outro como a mim mesmo, significa honrar pai e mãe, não roubar, não adulterar, não matar, não falar mal do outro, não dar asas à minha imaginação, não ambicionar as coisas do outro, etc. Mas aqui, o Senhor Jesus Cristo diz: o modelo de amor que eu quero que vocês usem, e vocês devem se lembrar do início dessa fala, que o Espírito Santo está aqui. Que o Espírito Santo é que ajuda o crente a ser crente. Ele diz: eu quero que vocês amem os outros, ou amem-se uns aos outros, do jeito que eu amo vocês. E quando a gente volta um pouquinho para trás, lá no versículo 9 e no versículo 10 deste capítulo 15, nós encontramos esta fala aqui: como o Pai me amou, também eu vos amei. Então eu quero fazer uma emenda aqui. Ame ao outro como o Pai amou Jesus e como Jesus te amou. Complicou. Não é? Porque eu não sou capaz de amar divinamente, a não ser que o divino me faça amar. E esta é a beleza do mandamento. Se antes eu tinha que devotar a minha vida ao amor sacrificial, ao serviço do outro, a zelar pelas coisas do outro,
a cuidar para que o outro fosse abençoado por minha presença, por minha existência. Agora, o Senhor Jesus Cristo acrescenta este dado: o meu Paráclito estará com vocês e em vocês, de maneira que eu quero que vocês se amem por essa ótica, pela ótica do Espírito conduzindo o amor de vocês. Não é o seu amor, mas é o amor de Cristo espelhado, é o amor de Cristo trazido para dentro da gente e utilizado nas relações com as pessoas. Bom, naturalmente, meus amados irmãos, se Jesus Cristo morreu na cruz por nós, a gente sabe a dimensão de até onde vai este amor. A gente compreende perfeitamente o que é que nós devemos ser e fazer quando se trata do amor cristão. Há várias instruções a respeito do amor fraternal nas cartas dos apóstolos. Nós podemos aprender literalmente detalhes desse amor. Hospitalidade, perdão e diversos outros assuntos que estão relacionados a amar. E nesse sentido, nós temos que aprender com Jesus que Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. O apóstolo Paulo, falando do amor de Deus para conosco, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, ímpios, negligentes, fugitivos de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo começa a nos ajudar no amor que nós devemos uns aos outros, ele ultrapassa os nossos próprios limites. Ele elimina as barreiras que normalmente nós temos. Nós fazemos restrição. E é muito interessante a gente observar como a gente restringe. Muitas vezes a gente se antipatiza com uma pessoa apenas por olhar para ela. O que eu vi, eu não gostei. Então eu vou evitar essa pessoa pelo que eu vi. E Jesus Cristo, vocês sabem, nunca usou desse expediente. Não havia barreiras para ele, em espécie alguma. Mas o Senhor Jesus Cristo falou a respeito destes seus discípulos como amigos. Ele chamou de amigos, ele usa uma palavra muito interessante aqui. Antes de falar dos amigos, ele mostra como é que o amor que vai ser utilizado pelos discípulos tem a fisionomia. Ele diz no verso 13, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, ao olhar para Jesus e verificarmos que Jesus Cristo deu a sua vida no nosso lugar, João vai dizer nas suas cartas, se ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Pastor, eu não sou assim, eu não consigo. Pastor, eu penso muito que eu posso me prejudicar fazendo isso. O desafio da Escritura é, deixa o Espírito cuidar disso, deixa o Espírito cuidar disso. E se ele te envolver com a outra pessoa, não tenha medo das consequências não. Porque é Deus dirigindo tudo. É aí que ele fala de amigos, e ele diz assim, os meus amigos, vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando.
É muito interessante a gente pensar que os amigos de Jesus aqui estão sendo identificados como aqueles que obedecem Jesus. Os que reconhecem a sua autoridade, os que reconhecem o seu senhorio e por isso o obedecem. Tem uma pessoa na Bíblia que foi chamada amiga de Deus, que se chama Abraão. Quando Isaías escreveu sobre ele, na verdade estava falando, usando a voz de Deus para falar, era uma profecia e Deus estava falando por meio de Isaías, lá em Isaías 41, e disse assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu escolhi, eu não o rejeitei, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Com tantas promessas dessa natureza faladas a Jacó, a Israel, ao povo de Deus, se Deus te dissesse assim, eu te escolhi, eu não te rejeitei, se Deus estiver dizendo para você, não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu sou teu Deus, eu fortaleço você, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita. Se Deus te fala essas coisas todas, qual é o requisito para andar no amor de Cristo e para ser amigo dele? Obedecer. Essa é uma das coisas que nós temos mais dificuldade de fazer. Eu dou um exemplo. Sonde o seu cérebro. Onde é que você está agora? Você está comigo? Ou você está devaneando, pensando em amanhã, segunda-feira, ou então pensando em outras coisas? Onde é que você está? Viram como é difícil nós nos concentrarmos? Mas a ideia é a seguinte: Jesus Cristo chama para si pessoas pelas quais Ele sacrificou-se, Ele deu-se. E agora, o que Ele quer naquilo que nós chamamos de contrapartida? Obediência. Só que a obediência não é a obediência de uma pessoa que ignora o que o seu grande amigo está fazendo. Ele vai dizer no próximo versículo que ele não chama nenhum desses amigos que o obedecem de servos, porque ele faz uma diferença entre amigos que o obedecem, das pessoas que se consideram amigas dele, mas não o obedecem, e que não conhecem a sua vontade. A pessoa amiga de Jesus Cristo não só o obedece, mas a pessoa amiga de Jesus Cristo quer sim andar em sintonia com Ele. Quando o apóstolo Paulo estava falando aos filipenses, ele disse assim: bem que eu podia me gloriar nas coisas que eu tive. Eu nasci na tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, eu fui criado na lei de Deus, eu fui fariseu, eu fui perseguidor da igreja. Há uma porção de coisas que o apóstolo Paulo fez e que eram notórias. Entretanto, ele disse assim: tudo isso eu considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Eu quero conhecer Jesus, eu quero entrar no ambiente de Jesus, eu quero compreender Jesus, eu quero vivenciar a vida de Jesus. Aí voltamos para a questão do amor.
Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. O amigo que obedece Jesus entra na esfera de Jesus, entra na graça de Jesus, entra na compreensão de Jesus, não por sua própria força, mas por causa da sua submissão, por causa da sua rendição pessoal. Quanto tempo a gente gasta por semana se rendendo a Jesus? Normalmente a gente gasta tempo pedindo a Jesus, mas nunca se rendendo a Jesus. O versículo de número 15 mostra que esta amizade que Jesus Cristo tem pelos seus discípulos, e por isso ele fala que eles devem se amar uns aos outros do jeito que ele amou, é que ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo recebe ordens e não sabe onde aquilo vai dar. É assim que ele descreve o servo aqui. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu não escondi nada de vocês. E eu teria muito mais que dizer, mas vocês não aguentam. Mas eu não escondi nada de vocês. Eu mostrei o poder do Pai. Vocês me disseram assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse assim: mas eu estou aqui. Quem vê a mim, vê o Pai. Por que você me pede para ver o Pai? Veja as obras que eu faço. As obras que eu faço são as mesmas que o Pai faz. E vocês também vão fazer as obras que eu faço, muito mais do que eu mesmo. Então Jesus Cristo com os seus discípulos, por todo o seu ministério, foi chamando à parte, foi explicando parábolas, foi falando das coisas do reino de Deus com eles, foi equipando essas pessoas. E é o que ele pretende fazer no nosso tempo hoje. Ele pretende que os crentes não sejam crentes ignorantes. Ele não deseja que os seus amigos sejam pessoas inseguras. Ele não deseja que os seus amigos sejam pessoas obscuras, ignorantes, no sentido de acreditar em qualquer coisa que lhes põe à frente. Ele enfatizou que o Paráclito viria para ensinar a verdade. E a verdade absoluta é esta: Deus existe, é galardoador daqueles que o temem. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Esta é a verdade. E toda pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador terá vida e vida eterna. É o que a palavra de Deus diz, é a verdade. E o Senhor Jesus Cristo falou um pouco sobre tudo dentro do tempo limitado que ele teve entre eles. Tanto é que a gente observa que as cartas do Novo Testamento vão ampliando em vários aspectos como é que um crente deve viver neste mundo e também como é que a graça de Deus se manifesta nesse mundo. Então, quando ele fala aqui, tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, na verdade nós temos essa declaração que Jesus Cristo fez quando estava com os seus discípulos lá em Mateus. Ele orou assim a Deus: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, presta atenção agora,
Ninguém conhece o Filho senão o Pai. É verdade, ninguém conhece o Filho na dimensão que ele tem, somente o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou seja, o Filho veio da intimidade do Pai. Mas ele diz uma coisa solene, importante, ele diz: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Se você entende alguma coisa de Jesus Cristo, se você confessa alguma coisa de Jesus Cristo, tem que entender que Jesus quis revelar isso para você. Tem que entender que Ele teve toda a disposição de abrir o coração dele para o seu coração e dizer, por meio do seu Espírito, como é o Pai. Aí está uma relação de amigos. E aí está o entendimento da ideia de que vocês, nós, igreja contemporânea, devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Obedecendo ao Senhor, conhecendo o Senhor, aspirando conhecer o Senhor. E por último, e não menos importante, eu queria terminar esta reflexão falando do verso 16. Jesus Cristo disse para os amigos dele: vocês são meus amigos. Ele disse no 14: se vocês me obedecem, cumprem a minha vontade. E agora no 16 ele diz: não foram vocês que me escolheram, não. Eu escolhi vocês. Que impacto isso tem em você? Eu escolhi vocês. Eu escolhi você. E ele diz: eu te designei. Falou isso para os discípulos. Os discípulos se tornaram apóstolos. Os discípulos foram as colunas da igreja primitiva. Os discípulos, aqueles discípulos, acabaram se tornando uma base fundamental para a igreja. O apóstolo Paulo, quando fala dos apóstolos, ele diz que os apóstolos mais os profetas são a base da igreja e Cristo é a pedra angular. Cristo é o alicerce, é o fundamento principal. Mas aqui Jesus Cristo disse assim: eu escolhi vocês e eu designei para que vocês vão. Ou seja, aquele amor que eu devo usar na vida do meu irmão, que é o amor que Cristo derrama no meu coração, é o amor com o qual eu devo viver em sociedade. Não é gostar do meu vizinho ou não gostar. É olhar para o meu vizinho como Jesus olharia para ele. Não é conviver com um determinado setor da igreja, porque todo mundo ali gosta da mesma coisa que eu gosto. Se trata da gente não discriminar e ir ao encontro das pessoas na unção do Espírito de Deus. Porque agora nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O cristianismo não é vivido pela força pessoal do crente,
é vivido na força do Senhor. É por isso que nós não precisamos de uma série de ritos. Nós precisamos sim do culto, nós precisamos sim da instrução, nós precisamos das coisas que a igreja oferece. Mas, gente, nós precisamos viver pela graça. E sob essa perspectiva, ele diz assim: eu vos designei para que vades e deis fruto. Se nós pensarmos em termos de produtividade, nós não vamos compreender o critério do Senhor. O que é produtividade? O que é produtividade para um pastor? É conversão de pessoas? Ele não converte ninguém. O que é produtividade de um crente? Fazer 30 visitas numa tarde só? Isso é produtividade? Nós não sabemos avaliar como Deus trabalha o conceito da produtividade que é útil para a glória dele. Tem coisa que a gente imagina que está exaltando a Deus e não está. Tem coisa que a gente imagina que não está exaltando a Deus, mas está. Qual é o critério que Deus usa? É o dele. Há uma passagem que eu considero muito importante para a gente. Mateus registra que naquele dia, quando o Senhor separar os da sua esquerda e os da sua direita, o pessoal daqui é da esquerda, o pessoal daqui é da direita, brincadeira. Quando ele avaliar as pessoas, ele diz: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estava nu, me vestistes, estive doente, fostes ver-me, estava preso, fostes visitar-me. E essas coisas tão simples, essas coisas tão pequenas, visitar alguém, dar um copo d'água para alguém em nome de Jesus, cuidar de um enfermo, essas coisas, não é cura divina necessariamente, não é exorcismo necessariamente, não é nada de coisa fantástica, eventualmente, pode até ser, mas não é. Naquele dia serão coisas pequenas, e os discípulos vão perguntar: mas quando é que a gente fez isso por ti? A gente não tem lembrança do dia em que fez isso por ti, Senhor. Ele diz: mas quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Você está entendendo? Quando você abençoou alguém, mesmo que você humanamente, não suporte essa pessoa, mas você fez em nome de Jesus, para a glória de Jesus, no critério de Deus aquilo louva. Mas você pode ter reunido multidões num ginásio e feito a melhor mensagem da sua vida, e saiu dali e disse assim: como eu prego bem. Acabou, não tem nenhum registro da glória divina ali. Então, o fruto que Jesus Cristo espera de nós, não é um fruto que nós cataloguemos como nossa produtividade. É um fruto que Ele considera fruto. Porque é um fruto que vai permanecer. É um fruto que vai ficar. Eu não sei se alguém já teve a rica experiência de levar uma pessoa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E meus irmãos, depois de 40 anos, 50 anos, a pessoa chega e diz assim: sabe, Deus usou você para me falar de Jesus Cristo, e desde aquele dia, 50 anos atrás, eu tenho absoluta confiança de que Jesus Cristo é meu Senhor. Isso é um fruto que permaneceu. Não é verdade?
Quando você lá no berço do seu filhinho começa a orar para que ele seja parte da aliança de Deus, e ele vem e professa a sua fé na idade da razão, é um fruto que permaneceu e que vai gerar outros frutos. E Jesus fala assim, no final desse versículo, ele diz assim: eu designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Se você precisar de ajuda para frutificar para Deus, Ele te ajuda. Então você pode dizer: Senhor, tu disseste assim, eu devo amar o meu irmão como o Senhor me amou. Tá, não tenho força. Não consigo. Fulano ou fulana é muito esquisito, eu não consigo. O Senhor vai te dar força. O Senhor vai fazer você olhar para o outro com outro olhar. É por isso que quando Jesus termina esse trecho da sua fala, ele diz assim: eu mando isso a vocês. Que vocês amem um ao outro. E eu insisto. Não com a sua força, mas com a força do Senhor. Não com a sua sabedoria, com a sabedoria do Senhor. Não com a sua pretensão, mas com a pretensão do Senhor. Será que nós entendemos o que significa amar um ao outro como amigos de Jesus, como Ele nos amou? Eu espero que sim.